A palavra de Deus diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todo vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Senhor, lemos a Tua palavra, que Teu Santo Espírito, ó Pai, aplique em nossos corações, ó Pai, sê com Teu servo, em nome de Cristo Jesus, amém. Este ano, meus irmãos, nós podemos celebrar novamente o Natal, poderemos reunir as famílias, poderemos estar juntos. Ano passado não foi possível fazer isso. E nós estamos num momento de trevas, se é que nós podemos dizer assim, há 2 anos. Ano passado nós não pudemos celebrar o Natal juntos, como nós estamos fazendo hoje. Estamos usando máscaras. Muitas pessoas estão online, ainda não voltaram a congregar conosco. Temos que nos abster de abraço, outras saudações calorosas que nós gostaríamos, que a gente costumava ter. O vírus Covid, ele alterou tudo que nós fizemos nos nossos 2 últimos anos. Nós nos reunimos aqui essa noite, irmãos, aqui e aqueles que estão nos acompanhando, né, onde quer que estejam, para superar preocupações a respeito do vírus e reconhecer e celebrar o que? O dom de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Natal não é sobre o vírus. Trata-se de Deus tomar a iniciativa de fazer o que era necessário para nós obtermos o quê? O perdão e a nova vida. O mundo ficou em escuridão, o mundo ficou apavorado, com medo, em trevas. Mas em contraste nós temos a luz de Cristo, como o texto que nós lemos. O mundo escuro. E há um contraste nessas palavras do profeta Isaías, entre confiar em Deus e confiar em nós mesmos. Em confiar na luz de Deus ou confiar na luz que nós acendemos. Nós somos tentados a viver a nossa própria luz. A Bíblia continuamente ela nos exorta e nos mostra que todos pecaram e ficaram aquém da glória de Deus. A Bíblia também nos diz, não há um que busque Deus, não há quem faça o bem, não há um sequer. E em Efésios 2 também nós temos, estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Estamos acostumados a caminhar na escuridão. Estamos acostumados a viver longe de Deus. E o problema é se acostumar onde você está, é pensar que é o melhor lugar para você estar. Tem gente que ainda não voltou, se acostumou a prestar o culto ou assistir o culto da sua casa. E ele acha que lá é o melhor lugar para ele estar. Por quê? Porque lhe parece familiar. É bom. Irmãos, a criança que brinca na lama, ela gosta de brincar na lama. Por quê? Porque ela não conheceu a areia do mar. Então ela se acostuma com a lama e acha que ali é bom. Nós nos acostumamos com a escuridão, com as trevas, com a distância de Deus e achamos que lá é bom. Pense nisso. Queremos resolver as coisas sozinhos, confiamos nos especialistas, nos cientistas, nos líderes, nos jornais, às vezes até mesmo em amigos. Nós confiamos mais do que nós confiamos em quem? No Senhor, no Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que pode fazer todas as coisas. Preferimos ser liderados por nossos desejos do que pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Preferimos escolher o que nós gostamos em vez do que fazer o que nós devemos fazer. Já que nós vivemos na escuridão, nós poderíamos correr para a luz, mas nós preferimos o quê? Ficar na escuridão. Nós falamos, não é tão escuro assim não, eu vou ficar aqui mesmo. Presas na escuridão, muitas vidas mal iluminadas pelo brilho da TV,
brilho sombrio da TV, pelo brilho sombrio da tela do computador ou do smartphone, que as convida a fugir do mundo real para o mundo virtual, onde as imagens tomam lugar de palavras, a razão é substituída pela emoção e as relações são controladas por uma senha. Mas há uma maneira melhor, é confiar no Senhor nosso Deus. Ele é a verdadeira luz que dá vida a tudo. Ele enviou a luz ao mundo, vindo para a terra como um bebê em uma manjedoura. Alguns acham que é uma história ridícula, mas a mensagem de Natal é uma notícia incrível. Acontece que a verdadeira celebração do Natal não é sobre a nossa família unida, não. Não é sobre os presentes que nós iremos trocar, e muito menos sobre as tradições do Natal. A mensagem do Natal trata-se do quê? De sermos amados por Deus, que nos proporcionou a saída da nossa prisão do pecado, através de quem? Saímos da prisão do pecado, da escuridão, do medo. Jesus veio como um bebê, cresceu como um homem. Ele, então, ensinou, cuidou, amou como ninguém fez, nunca. Cada um de seus milagres comprovou a sua mensagem. Deus veio viver entre nós. E quando Jesus foi espancado, quando ele foi humilhado, finalmente executado injustamente, nós sabíamos que ele tinha experimentado o pior que a vida tem para oferecer. Muitos aqui com medo da morte. Jesus enfrentou a morte para que nós pudéssemos ter vida, meus irmãos. A humanidade tinha chegado ao ponto mais baixo. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, aquele ato triunfante significava que há esperança para todos nós. Então, a escolha diante de nós é: você tentará ser Deus ou correrá para aquele que é a luz? Deus nos convoca a confessar os nossos pecados, a nossa necessidade de misericórdia e graça. Para quê? Para depois agarrar-se na obra que Cristo realizou na cruz. Então nós celebramos o Natal no dia 25. Cristo não nasceu no dia 25, mas é o dia que nós celebramos, é o dia que nós comemoramos a vinda daquele que nos redimiu de nossos pecados, de nossos males. Ele quer que o sigamos e o deixemos comandar as nossas vidas. Você já fez isso? Você já entregou sua vida para que Deus comande ela? Você já confiou plenamente a Ele? Você confiou no Deus que se tornou um de nós para alcançá-lo? Este é o objetivo do Natal. Esse é o verdadeiro objetivo que nós temos que comemorar. Se você não fez, faça de coração. Peça perdão pelos seus pecados. Peça para que Ele mude sua vida, para que Ele controle ela. Às vezes as pessoas cometem o erro de pensar que o sacrifício de Jesus é apenas sobre ir ao céu após a morte. Ele não veio apenas para nos dar vida após a morte, Ele veio para nos libertar na nossa vida agora, no hoje, no presente. Lembre-se que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Para que tenham abundância. E a vida, e a luz que Jesus quer que tenhamos, a relação que Ele quer que a gente tenha com Ele, que a gente goste, é que algo é para hoje, não é somente para o futuro, meus irmãos. É algo no presente, pois Ele trouxe o futuro hoje. A vinda de Cristo trouxe o seu reino, e nós já experimentamos a graciosa bênção do reino dele hoje, e somos em Cristo, então, novas criaturas. Lemos hoje sobre os pastores. Deve ter sido algo maravilhoso, aqueles pastores testemunhando a glória de Deus e de repente uma legião celestial cantando glória a Deus nas maiores alturas, entre os homens, a quem Ele quer bem. Pensemos, né, como teria sido comovente olhar para o menino envolto na manjedoura, o menino Jesus, e perceber que o que Deus tinha que fazer ainda através de Cristo era muito maior. O cumprimento da profecia no Antigo Testamento se cumpriu com o nascimento de Cristo. E tudo se realizou, se culminou, até quando Ele foi levado à cruz e morreu pelos nossos pecados.
Que privilégio! Nos foi dado a luz. Nos foi dada a luz de Deus, não só para que nós pudéssemos brilhar, mas também para que nós pudéssemos conhecê-lo infinitamente mais através do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que vive dentro de nós. As pessoas no passado ansiavam viver os nossos dias. É um privilégio, uma honra que muitas vezes nós negligenciamos. Paulo diz que somos o quê? Como potes frágeis, potes de argila. Por quê? Porque nós ainda falhamos, nós ainda temos fraquezas, nós ainda pecamos, nós podemos ficar doentes, desanimados, sobrecarregados, tristes. No entanto, o Espírito Santo vive dentro de nós por causa de Cristo, por causa do cumprimento dessas promessas. Uma das maiores descobertas da arqueologia foi os manuscritos do Mar Morto, em 1947, em Qumran. Eles continham cópias do Antigo Testamento, especialmente do profeta Isaías, de 1800 anos. E você sabe onde eles estavam guardados? Em potes de argila, em potes frágeis, porém com um grande tesouro. Nós somos assim. Deus nos capacita a enfrentar o mundo que nós vivemos hoje. Tempos difíceis, o que eles são? São oportunidades, irmãos. São oportunidades para que outros vejam o poder de Deus dentro de nós e através de nós, para que nós brilhemos a luz de Deus que habita em nós. E é nesse tempo que as pessoas são mais receptivas à luz. No momento da dor, no momento da escuridão, eles estão mais abertos a receber o brilho de Deus. E é assim a mensagem do Evangelho brilha como um farol. Perguntas para que nós reflitamos sobre o momento que nós passamos, eu creio que no final dele. Nós fomos fiéis ao Senhor em um mundo cheio de pânico por causa da pandemia? Perdoamos quando fomos atacados? Mostramos amor para aqueles que nos odeiam? Continuamos a ser generosos, mesmo que fosse mais lucrativo economizar todo o nosso dinheiro para que tenhamos bastante para nós mesmos? Confiamos no plano perfeito de Deus, mesmo quando as coisas não saíram do jeito que nós gostaríamos que fosse? Nós confiamos em Deus? Ou tentamos ser Deus? Em cada uma dessas situações temos a chance de trazer a glória de Deus e fazer brilhar a luz de Deus na escuridão. É uma oportunidade de honrar o Senhor que nos salvou. Sim, irmãos, a mensagem do Natal é: Deus veio à terra para nos salvar. Ele veio para que nós pudéssemos ser preenchidos com a sua luz e, por sua vez, compartilhar essa luz com outras pessoas. O mundo, até que o mundo esteja brilhando de toda a sua glória. Aquela primeira silenciosa, majestosa noite foi só o começo. O que Deus estava fazendo em Cristo ainda está acontecendo em nós, irmãos. A história do Natal não é realmente um evento passado, mas é muito presente ainda. Quando nos aproximamos de mais um Natal, irmãos, depois de 2 anos estranhos, diferentes, primeiro, nossas circunstâncias não devem mudar a alegria vinda da realidade do que aconteceu lá em Belém. Por quê? Muitos estão tristes, enfermos, perderam entes queridos, perderam amigos queridos, mas as circunstâncias, elas não são maiores do que a celebração do Natal. Elas não são maiores do que a realidade do que aconteceu em Belém. A nossa razão para comemorar o Natal não deve ser impactada. O que celebramos é o nascimento do nosso Salvador. Se mantivermos o foco em Jesus, nada, nem a doença, nem o luto, nem a escassez ou qualquer outra coisa vai nos distrair da verdadeira comemoração do Natal. A boa notícia do Evangelho não muda por causa das circunstâncias. De fato, em circunstâncias difíceis, nós vemos o quê? A maravilha do Evangelho com mais clareza. Mesmo em tempos de dor no coração, nós podemos nos alegrar pela vinda de Cristo.
nesse tempo de feriados, né? Quantos feriados que nós passamos nesses 2 últimos anos, que parecia mais agonizantes, mais tristes do que antigamente. As dores eram ampliadas, a solidão mais profunda. Mas quando nós entendemos a mensagem do Natal, esses sentimentos melhoram. Por quê? Porque o nosso Salvador hoje está conosco e Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias da vida. Até quando? Até a consumação dos tempos, dos séculos. O Salvador está conosco agora até o fim, fortalecendo em nossos medos, ajudando na nossa dor, no nosso sofrimento, até o dia que Ele destruir todas as tristezas. E Ele promete: ninguém tirará a nossa alegria. Está lá em João 16, 22. Esses tempos de perda também podem ser momentos de gratidão, meus irmãos. Pela forma como nós fomos abençoados e impactados por aqueles que já se foram. Jesus promete que todos os que creem nele viverão, ainda que morram, viverão. O Natal, portanto, torna-se um momento de antecipação de alegria e não de desespero. A verdadeira celebração do Natal nos conduz com corações alegres, orações de gratidão, foco no amor de Deus através de Cristo. Use esse tempo, meus irmãos. Quantos hinos maravilhosos relatando o nascimento de Cristo. Use esse tempo para reafirmar a sua fé em Cristo. Você que está em casa, confie mais em Deus do que na ciência, do que nos pesquisadores, do que nos noticiários. Confie mais em Cristo, para que você fortaleça a sua fé. Não negligencie os maiores presentes que o Natal tem a nos oferecer, depois de 2 anos, praticamente enclausurados, com medo. Nós podemos celebrar novamente. É um Natal diferente, mas ainda deve ser um Natal alegre. Por quê? Porque nós entendemos do que se trata o Natal. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que toda a glória seja dada ao nosso Deus.